Rio is really a very special place, an incredibly beautiful, incredibly special ecosystem from the point of view of innovation. It's just so exciting to see the entire ecosystem come together to really chart a new path for economic and social progress through sustainability and energy innovation. Brazil is also poised very well right now for that and could be a world leader. Developing your understanding of what your comparative advantage is as a region and building on that. In Rio, you have a very unique comparative advantage around energy. O Rio está se colocando como capital da inovação e tecnologia do país. Com certeza vai trazer muitos frutos ainda para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Porque o que um faz melhor, o outro complementa o que faz melhor, isso se torna um organismo com maior alcance. Muito promissor para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa e pode ser um grande catalisador do desenvolvimento do país. Nós temos aí um potencial hídrico fabuloso, temos um potencial solar incrível e temos um potencial eólico que talvez seja único no mundo. Nem sempre essa correlação entre progresso social e desenvolvimento econômico é tão direta, ela na verdade é bilateral. Então você, engajando o ecossistema, você consegue não só o desenvolvimento econômico, mas também o progresso social. We're very impressed by the REAP Rio team. They've been very committed since the beginning. And one of the really nice things to see here in Brazil on my first visit is how the members of REAP Team Rio are showing leadership in their region, helping with the energy transition, but also creating opportunities, economic opportunities for people that could come from this. Esse tipo de mobilização vai tornar as nossas empresas melhores. Para formar exatamente aquilo que a gente quis desde o início, que é uma região empreendedora chamada Vale do Silício da Energia, no Rio de Janeiro. O MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é referência global em negócios e inovação e roda o mundo através do MIT REAP, o programa de aceleração de regiões empreendedoras. Pela primeira vez, o REAP está no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, com foco em energia e sustentabilidade. O Rio de Janeiro sempre teve os ingredientes certos para ser uma grande região inovadora nas áreas de energia e sustentabilidade. Universidades de referência nas áreas STEM, negócios, grandes corporações de óleo e gás, energia elétrica, instituições governamentais, investidores, startups. O que faltava para a gente era exatamente a receita do bolo. Como é que você junta esses ingredientes para, de fato, potencializar essa região? Que é exatamente a metodologia que o MIT traz, depois de ter estudado 20 anos, como é que se aplica e como é que outras regiões se desenvolvem, e trouxe através do programa MIT REAP. Então, estamos muito felizes de ter sido selecionados e poder construir todo esse caminho que vai resultar na Bahia da Energia e Sustentabilidade. REAP is a 2-year program and it's like a task force. So people come together from 5 different stakeholder groups. Universities, corporations, government, entrepreneurs and investors to pool that sort of expertise and capital and recognize that we need to focus that energy on the big challenges of our society. And they're very focused on identifying a problem related to promoting entrepreneurship in their city or region, and then finding a way to accelerate it, creating some, we call them strategic interventions, new programs, new policies. So it could be at a city or municipality, it could be at a state level or provincial level, or it could even be at a country level. It sets a framework so that they can speak the same language, to understand the needs that they have, maybe biases they've held before, and work together for a common good in this area. That's the first stage. The second would be then to identify what those impact measurements may be. What are the goals that you have? Then how to get breakaway speed to achieve those goals. And what will the lasting impact be and how to measure that? So that's a lot to do, but entrepreneurial ecosystems, incubators, accelerators are so important in regions that this is the focus that we have over 10 years with this program. Some have worked with governments, some regions, in order to get maybe tax credits or money given to endowments or grants to help start accelerators or incubators in the region that will help entrepreneurs. Others have gotten to work closely with government also in terms of maybe some taxes
that may alleviate some barriers that entrepreneurs and innovators had. REAP has two different kind of branches, right? One is our global program and the other is our focus program. Our global program is, which the program that a Rio is a part of, brings together those peer-level stakeholders from government, corporate, venture capital, entrepreneur, and university, brings them together in this kind of classroom setting with regions from all around the world. So you typically have about 8 different countries represented in one cohort. We run 2 of those cohorts simultaneously, and they offset, but they overlap so that the older cohort can mentor the younger cohort when they're getting to their kind of implementation phase. The other branch of REAP is called our focus program, and that's where we actually bring together a set of neighboring regions, or regions that have a very common purpose or interest area. It could be industry, it could be kind of just geographic, and working with them in a very concentrated way rather than taking that kind of global perspective. That seems to be working really well. We have a version of that running in Mexico right now that has 5 states of Mexico going through REAP. Getting a better understanding of, how are they engaging with their neighboring states and building off of what their unique comparative advantage is as a state. Or get each region to identify the differences between innovation capacity, the ability to create research, for example, versus entrepreneurship capacity, the ability to create new companies. That requires cultural attitudes, it requires seed money, it requires people willing to take the risk of starting a company and risking failure. It requires people willing to join a team like that or to be mentors or executives. And so there's a lot of risk involved to becoming an entrepreneur early on. And some cultures are not friendly toward risk. And Japan is one of them, where it's just quite conservative. The United States and China actually are quite aggressive. And Brazil has also, I think, a little bit more risk-friendly culture or innovative culture compared to some other countries we've encountered. A história do REAP começa em 2019, quando eu tive a oportunidade de passar 6 meses lá no MIT, e que tem uma comunidade, né, em Boston, na grande Boston, bem grande de brasileiros, né? Tinha uma comunidade chamada Pub Boston, pesquisadores universitários brasileiros de Boston, e eu tive a oportunidade de conhecer um brasileiro que me falou do programa do REAP, que é um programa que tinha muito a ver com os vários chapéus que eu exerço, né, no mundo corporativo, startups, governo, academia. E eu conheci o Travis lá, que me apresentou o programa, e eu fiquei fascinado com o programa e com a ideia de trazer ele para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Eu voltei e fiz um roadshow, foram 63 reuniões para tentar achar as pessoas, né, certas que acreditavam no projeto, e é muito difícil entender o que é um ecossistema, né? A gente tem aquela nossa ancoragem normal. Quem é o CEO, como é que é a estrutura organizacional, e o ecossistema ele é mais fluido, ele atua em rede. Então é muito difícil tangibilizar, mas a gente conseguiu achar 11 grandes apoiadores, né, que compraram essa ideia, essas instituições, e principalmente, né, as 3 grandes empresas brasileiras, né, que fazem parte aí do nosso conselho, Petrobras, Vibra, Eletrobras Furnas e a COP da UFRJ, né, depois foram entrando outros membros. Então a gente conseguiu, de fato, juntar esse time, conseguiu fazer o application, fomos selecionados como uma das 7 regiões que fazem parte dessa rodada do MIT REAP e depois conseguimos ainda, mesmo já rodando, também ser a sede do evento global. A gente está nesse projeto desde 2019 e a gente chegou agora em 2023 com o 3º workshop acontecendo no Rio de Janeiro. Recebê-los aqui com todo esse conjunto de cabeças pensantes que pensam em diversos assuntos focados na inovação, mas focados principalmente nas condições de empreender, de transformar boas ideias em bons negócios. Para o Rio de Janeiro, isso é uma experiência fantástica, que traz para nós conhecimento, que traz para nós perspectiva de desembolso, de investimentos na área que é uma aptidão para o Rio de Janeiro, que é a inovação. You now have good laws, you have great financial regulators who understand the importance of fintech and other kinds of digital regulation. Brazil has figured out how to do payments online, right? So that is all sort of enabling environment. And then you have to have money
And there are a lot of investors inside Brazil, inside Latin America, and globally who know that Brazil is really important. And then the last thing is really what this whole conference is about. It's the people, right? It's the people, it's the networks, it's how people connect at this conference, at MIT, in the universities here, in the organizations that support entrepreneurs that exist everywhere in Brazil. Building those networks is the center part. What was interesting, 8 new companies already within the green transition, so really developing novel technologies that will drive the green transition also in Brazil and in the world, has already been created through this program and the engagement of the Rio REAP team. So it's very impressive what this team is doing, and even this event here is very, very impressive. At MIT, we are great believers in actually visiting the ecosystems to see what is happening. And I have been really struck by the sheer entrepreneurship and enthusiasm here in Rio, Brazil. I'm not surprised this is such a hub of entrepreneurship. 20, 30 anos atrás, criar uma empresa não era algo valorizado no meio acadêmico. Hoje em dia, é o sonho de muitos jovens estudantes. Isso é uma mudança radical, uma mudança importantíssima. O MIT REAP, de fato, foi um game changer para o ecossistema do Rio de Janeiro, para fazer com que a cidade se transforme nesse grande ecossistema de inovação em energia, que é um gap que existe no mundo, ainda não tem uma cidade clara para isso, foi extremamente importante para a cidade, né? Então hoje a gente sabe quais são as dores da cidade, qual que é o DNA da cidade, onde que as corporações estão fazendo iniciativas bem feitas, onde que ainda existe desafio, qual que é o desafio do empreendedor, qual que é o desafio e as oportunidades que o governo pode colaborar e já tem feito algumas iniciativas. A gente vive um processo de amadurecimento, é inegável. O brasileiro, no geral, ele está aprendendo como acontece o desenvolvimento das startups, a obtenção e a captação de capital para fazer essa engrenagem funcionar, o risco inerente a esses processos de inovação. Os bancos, eles já olham para os créditos, para o processo de crédito às startups de uma outra forma. A gente conseguiu atrair escritórios importantes de investimento. Então, naturalmente, quando tem recurso financeiro, vai facilitando a construção do lado das startups. Do outro lado, a tecnologia avançou muito na sociedade em geral. Então, esse processo de tecnologia pervasiva faz com que as pessoas discutam mais naturalmente os assuntos associados à tecnologia e à inovação. E isso leva também as incumbentes, as grandes empresas, aquelas que já estavam liderando os seus mercados, para que elas olhem para essas startups como uma maneira de validar algumas das suas teses, seguir com o processo de inovação e evolução através de modelos de Open Innovation e de fomento à ideia da inovação dentro da própria corporação. Como investidor de risco, né, a gente, ao estar num ambiente que está ao tempo todo discutindo o mercado de energia, negócio de energia, a gente acabou que construiu uma mentalidade para investimento em startups desse mercado, né? Então, de certa forma, isso teve uma certa influência até um pouquinho nos investimentos que a gente tem feito, né, ultimamente, mas acho que mais importante do que isso é o fato de que o Rio de Janeiro tem essa capacidade, reúne condições extremamente benéficas, né, para que empreendedores venham empreender aqui, né? E acho que o nosso papel também como investidor é, de certa forma, estar disponível, né? Assim, existe aqui um capital de risco disponível para empreender nessa área, né? E o MIT REAP fez com que a gente também se divulgasse, se propagasse dessa forma, porque a gente entende que investidores que chegam cedo, ou seja, que investem nesse estágio mais inicial, fazem uma etapa muito importante dentro do ecossistema de inovação. A gente foi convidado, né, a participar, dando aí com o chapéu jurídico nessa criação desse ecossistema. Então, um ecossistema é algo, de certa forma, abstrato, e a gente teve esse desafio de colocar isso um pouco no papel
para desenhar uma governança para esse ecossistema. Há muitos anos trabalho no setor de energia, trabalho no Rio de Janeiro e acompanho os negócios, né, o ambiente de negócios no Rio de Janeiro. O mercado do Rio de Janeiro, que já foi aí um mercado muito mais relevante no cenário nacional, foi perdendo durante os anos e ficou muito concentrado no setor de energia, muito em petróleo e gás. E a gente veio nos últimos anos com uma guinada aí de transição energética, em que ninguém sabe muito bem o que é e para onde vai. A gente vê que esse programa ele caiu como uma luva mesmo no momento de negócios da cidade do Rio de Janeiro. A gente conversa aí com pessoas e pesquisadores que estão começando a criar coisas novas nos laboratórios. A gente vê as empresas de petróleo e gás mudando até seus nomes, né? Então todas as empresas que tinham petróleo no nome começaram a deixar de ter. A própria Petrobras já anunciou que vai investir pesado em transição energética. E também uma mudança de negócios no sentido de que as empresas começaram a procurar inovação. Inovação em startups, inovação dentro de casa. E o programa acaba trazendo essas partes, fazendo elas conversarem e gerando os negócios. Já tem um nível de negócios sendo feitos, mas o objetivo é que isso seja feito em grande escala. E aí que a gente vai ver uma transformação, inclusive uma transformação social na cidade. Criar uma confiança maior no time e endereçar ações que efetivamente possam destravar gargalos que impedem o Rio de Janeiro de ter uma inovação mais ampla em energia e sustentabilidade. Como criar confiança, como você identificar o que realmente amedronta cada ponta, né? O que dificulta essa integração e tratar isso e ter exemplos de outras regiões que lidaram com esse tipo de questão e como que elas resolveram, que métodos que elas usaram, qual foi o tipo de relacionamento que foi criado. Isso traz um exemplo para a gente de como realmente criar essa confiança maior. Reforçar no Rio de Janeiro, né, esse centro gravitacional para atrair capital de investimento, startups, empreendedores, as universidades que a gente tem no Rio. Você precisa dessas 5 categorias de atores para que esses ecossistemas e esse desenvolvimento regional seja implementado. Não se faz mágica. Não adianta o empreendedor desenvolver o novo se não existe a grande corporação que possa incentivar ele a usar e ensinar ele quais são as dificuldades e demandas para que ele possa resolver esse problema. E, de outra parte, o governo, dando as condições em termos regulatórios que possa facilitar ao empreendedor o desenvolvimento do novo e a colocação daquele novo no mercado. E a gente sabe como o governo, o Estado, a política pode ajudar e fomentar e atrapalhar também o desenvolvimento de um setor de inovação. Se a gente pensa que a burocracia do Estado ela já prejudica grandes empresas e modelos de negócios bem estruturados, solidificados, firmados, imagina quando você está falando de algo inovador, que já tem o risco inerente do próprio modelo de negócio, mais o risco provocado pelo Estado. Então, se a gente quer que o Rio e o Brasil sejam uma potência na área de inovação, o Estado tem que ser o mínimo possível um atrapalhador, entre aspas, desse modelo e, quando puder, ser também um indutor para desenvolvimento. Quando o programa que está acontecendo no Rio passou a ser visto por novas pessoas que ainda não estavam conectadas ao ecossistema, a gente passou a ter muito mais contato. Não tem quem não veja o programa acontecendo, não fique sabendo que o programa está acontecendo e não queira se engajar de alguma forma. Isso para a gente é muito valioso. A gente fica muito feliz e muito motivado em fazer acontecer mais ainda, porque a gente vê que todo mundo quer fazer parte de alguma forma. Here in Brazil, it's going on very well. We've been very well welcome and everything is really well organized. We also realized that the MIT REAP program was very successful and kind of famous here in Brazil, in Rio. We attended the event, which was really a success, gathering all those people, more than 1,000 people. That's incredible. Essa conexão da marca do MIT com a marca Rio, ela tem um potencial enorme para alavancar no Rio de Janeiro essa construção dessa capacidade de inovação. Nós temos uma grande comunidade científica, nós temos uma capacidade muito grande de geração de conhecimento e somos ainda muito iniciantes
não só o Rio, mas o Brasil, na capacidade de transformar esse conhecimento em riqueza, esse conhecimento em emprego e renda para a sociedade. O MIT é um programa de 2 anos, só que a ideia é que ele se perpetue e vá além. E isso, assim como tem o Vale do Silício, Palo Alto, como tem a Kendall Square, lá na Bélgica, a gente tem algo grande, né, de classe mundial, a partir do Rio de Janeiro, na área de energia. O Rio de Janeiro tem condições de colher esses frutos nos próximos anos. A questão da competência na área da energia, não só de produção, mas de produção de conhecimento também, e também a questão do meio ambiente. E meio ambiente e energia chama para a transição energética. Esse certamente será um tema muito importante e muito promissor para o Rio de Janeiro. There's also another simple fact. A lot of the talent for the green transition is going to come from those companies. Those are the talent that will then suddenly say, we want to build companies that do something differently. And those are the strengths. I think every country needs to build on their own strengths. And I think this is exactly what is the case here in Brazil. Some of the obviously large state-owned companies know this and have really seen that they now need to act with urgency. In this. I think the energy transition is something that many countries are thinking about, but not many countries have really committed to building the kinds of innovation ecosystems regionally and across their entire nation to really make a difference. So Rio and Brazil more broadly, I think, has a massive opportunity on the world stage to be seen as being a leader in energy and sustainability, to bring together the different stakeholders, the government and the very large corporations, but also the startups, the risk capital and the universities. And when we bring those stakeholders together, I think Brazil can really demonstrate the power of that ecosystem approach and at the same time do something that's profoundly important and job creating that builds both prosperity and makes a huge difference to our planet. The world desperately needs answers, as we just saw in the climate change discussions at COP. We are all looking for solutions, and why won't those solutions come from amazing places like Brazil? We need everybody to be being as innovative as possible to help us with this planet-wide challenge of the energy transition. O Brasil já é um país que explora muito isso. Mas a gente está falando, por exemplo, olhando inovação, em coisas como o hidrogênio, por exemplo, que possivelmente vai ser a energia da mobilidade da próxima década, né? E ele vai ser, para ele ser verde, ele vai ter que ser produzido através de energia renovável. Dos recursos naturais, do sol, do vento e da água, que são próprios do Brasil. O Brasil nesse momento aqui, talvez o país que detenha a maior quantidade de recursos para produzir energia renovável, né? O Brasil é hoje o segundo maior produtor do mundo. A Eletrobras é a segunda maior empresa de energia renovável do mundo hoje. A gente tem aqui muita gente boa no Rio, a gente tem muito conhecimento, né, sendo gerado na cidade, só que a gente ainda converte isso um pouco em negócios. Então acho que a presença do MIT RIP ajuda a trazer esse conhecimento com os workshops, com os seminários, com as discussões, a ser um catalisador dos projetos. O grande desafio do RIP sempre foi esse, né, de engajar as pessoas e fazer crescer e construir essa mensagem, né, de transformação do Rio de Janeiro, não mais o Vale do Silício da energia e sustentabilidade, agora a Bahia da energia, né, associando aí a nossa geografia. Só o que nós temos de campos maduros, só o que nós temos de perspectiva de pré-sal e pós-sal, já é o indutor de desenvolvimento de novas formas de energia. Nós temos hoje 9 plantas de energia eólica offshore sendo licenciadas no estado do Rio de Janeiro. Nós temos o Porto do Açu, que a gente brinca aqui no estado, que é a nossa nova Roterdã. Perspectiva de infraestrutura, de logística e também de hub de energia. Está sendo investido lá para a gente criar no Rio de Janeiro um fomento para hidrogênio verde, hidrogênio azul. Isso só é possível porque nós temos essa costa de mais 630 e poucos quilômetros de litoral, uma perspectiva para a economia azul muito grande e que a gente quer desenvolver. É só o começo, né? Acho que é um marco importante, mas com certeza vai trazer muitos frutos ainda para a nossa cidade, para o nosso estado e, como você também comentou, para o nosso país, porque eu acho que essa visão que a gente tem que ter. Eu acho que tem essa visão da energia e sustentabilidade no Rio de Janeiro, mas é um tema que ele é transversal e que o país precisa de energia renovável, sustentável e que no longo prazo o nosso país não tenha, né, a energia como um problema e sim como um potencial que a gente possa exportar para o mundo. Já começa pelo fato de nós termos aqui no Rio de Janeiro todos esses atores dos mais importantes
do Brasil e da América Latina. Quando colocamos esses todos para trabalhar em conjunto, articuladamente, as potencialidades começam a se encontrar e se auxiliar, nós podemos ganhar muito mais vantagem competitiva. Porque o que um faz melhor, o outro complementa o que faz melhor com o que o outro faz melhor, e isso se torna um organismo com maior alcance e capacidade que vai além da nossa região do Rio de Janeiro, podendo alcançar Brasil, América Latina e mundo como um todo. Brazil has such potential to play such a large role on the global stage. Brazil has enormous resources. It's strategically positioned within Latin America. It has a large population and a large economy. The energy transformation is going to be one of the most important aspects of transforming Brazil to take its leadership role in the global economy and to take an important role in the energy transformation that we need. To really think about making investments, not in continuing along the path that we've been going, but charting a new path of more sustainable energy, low carbon energy, and ultimately bringing us to carbon zero. Hoje existe, né, uma lacuna, hoje não há no mundo, né, ainda um ecossistema de classe mundial para pensar em soluções voltadas para a área de energia. Vários países, né, vêm buscando, né, exatamente isso, a própria Alemanha, os Estados Unidos, a França, mas a gente vê que o Brasil tem total condição de poder disputar exatamente esse processo, né, e uma boa disputa, né, conseguir exportar soluções exatamente para o mundo, né? Não só no Brasil, América Latina e para o mundo. Então essa eu acho que é a grande virtude, né, desse programa, é reunir pessoas totalmente diferentes, conseguir juntar interesses diferentes, né, em prol de um propósito, né, ou de alguns projetos, né, que vão poder ser desenvolvidos no futuro. What will come next is how do we define impact and a time frame as we move forward? If you want to have a longer-term impact, you need to shift from the idea of a task force with a limited time duration to creating some more permanent or semi-permanent programs and policies, like changing government regulations towards R&D subsidies or towards subsidies of startups or creating loan programs. Those are policies, or other kinds of programs like seed funding arrangements or incubator or accelerator initiatives, or some other mechanisms to bring together researchers with potential entrepreneurs and potential investors. So one of the key things about REAP is that we really care about what happens after the 2 years, right? We don't want it to be one of those things where we spend an enormous amount of resources and it was all great while we were at it, but nothing comes out of it. So the last part, they're going to develop what we call a backbone organization. The backbone organization is going to be the organization that often created as a new legal entity. It could be a foundation, a nonprofit, and that organization will then take whatever the team wants to create, will take that forward and actually have responsibility of realizing that. So it's like having an implementation vehicle incorporated into this program. So we really care about the impact piece of it all. What a team actually does in the program, the actionable outcomes, right? There are as many interesting examples as we have teams at this stage. Some that I personally have really enjoyed. We had a team from Iceland, where they say they had their fisherman gene. They had universities with incredible research and technology, but a lot of it wasn't being brought to market. It was actually kind of sitting in the lab, if you will. And one of the issues that they were experiencing was that the Icelandic people were not seeing themselves or their abilities as those that could kind of transform the world using that technology. And so a lot of times, you know, even if you develop patents or whatever, that would just kind of sit. It wouldn't be used. And so what that team decided to do was kind of attack this in two different directions. One is going to be around the kind of the cultural aspect, but two is around just kind of the feasibility of actually using some of that technology. So they ended up creating a technology licensing office that was framed on MIT's technology licensing office. And basically that is a national level TLO that universities can elect to use to be able to spin out that technology in Iceland. So they brought that up to the Prime Minister, who then signed it into law 4 or 5 years ago.
That was a pretty cool one. We've had teams develop really interesting venture models, so investing models. We had a team from Singapore that focused on investing in startups through government support. They created what's called SG Innovate, Singapore Government Innovate, and they've invested, I think, about $40 million in startups at this point. So a lot of different kind of unique things, but the point of REAP is that these teams are developing these kind of unique right purpose or purpose-built initiatives for that ecosystem. Nowhere is the same, right? Everybody's got, you know, a different thing that could be affixed in their ecosystem. What they're trying to do is really develop a very unique insight and kind of address those challenges. O framework do MIT nos deu a possibilidade de mapear necessidades do ecossistema do Rio. E, em cima dessas necessidades, construir grandes hipóteses. E essas hipóteses serviram para nortear as nossas ações estratégicas. E culminou com um conjunto de 28 ações propostas que derivam em 3 grandes ações estratégicas. Uma delas é o Energin, que é um programa de formação em massa de empreendedores para o setor de energia e sustentabilidade. Ele está na sua 2ª edição, teve já capacitados mais de 1.300 empreendedores, cerca de 105 projetos graduados. E desses projetos graduados, em torno de 40 startups novas criadas num período de menos de 2 anos, o que é incrível. A Olimpíada que acontecia em Furnas, ela evoluiu para o Energin. Já é o maior programa de formação empreendedora do mundo, né? Considerado um dos privados, o maior programa de formação de empreendedores do mundo. Isso já é, assim, um fruto daquilo que a gente plantou. 119 atletas, 45 mentores de 34 instituições. E com isso, nós desenvolvemos 19 projetos. E esses 19 projetos agrupados, eles geravam um benefício conjunto de aproximadamente 100 milhões de reais, um potencial de benefício. E nós não conseguiríamos ter isso se estivéssemos fazendo uma ação isolada. Porque não tínhamos essas 34 instituições trabalhando juntas, trocando ideias, aproveitando suas vantagens umas das outras. Esses 19 projetos, os melhores, eles entraram para o Energin. E aí dentro do Energin eles puderam se conectar a pesquisadores, a laboratórios, a outros centros de pesquisa, a outras startups e a outros empreendedores também. Tivemos esses vencedores na final do Energin e como o programa do Energin acabou, eles foram integrados a um outro programa nosso, que é o Laboratório de Prototipação. É um sandbox de produto e um sandbox de negócios. É você formar mais empreendedores, né, e trazer mais empreendedores para dentro da área de energia. Hoje a gente tem só 2% das startups do Brasil estão no setor de energia. A energia é 15% do PIB. Então, a gente tem um descasamento referente a empreendedores dentro da área de inovação e vis-a-vis ao tamanho e a importância que o mercado de energia traz hoje, está dentro, né, de alguma forma, dentro do Brasil. A segunda ação foi a criação do Rio Energy Bay, que é a nossa Backbone Organization, que vai permitir a execução da sustentação do ecossistema. Hoje ela conta com aportes da Eletrobras, da Petrobras e de Vibra Energia, e vai ser a organização, então, responsável por executar os projetos, executar esse plano de sustentação do ecossistema e entregar mais valor para a cidade do Rio de Janeiro. Agora assumindo o Centro de Energia e Finanças da Manhã na cidade do Rio, que vai ser um prédio bonito, icônico, um espaço público na cidade do Rio, para que a gente tenha essa interação entre órgãos, entre governos, reguladores do mercado, entre empresas, startups. A gente quer juntar todo mundo e fazer do Rio essa grande capital de discussão de inovação, mas de economia verde também. E a terceira é um grupo que discute ações de funding, que vai entregar informações para os empreendedores sobre fontes de financiamento disponíveis para o desenvolvimento dos seus negócios. Então, esse foi um gap que a gente observou na fase diagnóstica do framework, que é a falta da comunidade empreendedora em acessar informações de qualidade, seja sobre desafios corporativos, seja a respeito de fontes de investimento, seja na forma como eles apresentam o seu negócio para um potencial investidor. One of the things I like about REAP is how it's a global program. That innovation is not just for America or for Europe. Innovation and ecosystems can happen around the world, but they don't happen without local people showing leadership. Throughout the REAP program, we've seen a number of teams from around the world really focus on not just doing startups in the next dating app or
seeing how to maybe get food delivered, but really thinking about how to achieve energy transformation. In southwest Norway, one of the leading oil-producing areas of the world, they realized that many of the technologies that they had developed in the context of offshore oil drilling could be repurposed for startups, for innovators, for aquaculture, for really applications, really understanding the ocean. We've seen it in some of the work we've done with Saudi Arabia. We've seen it in other teams throughout the world. With any educational program, you also want the network. So it's not just Brazil, but Brazil is competing and working with the whole globe. So to have contacts in each of these different countries is something that I feel that MIT and REAP can do also as an end result. So it doesn't end, nor should it. Al principio uno tiene que hacerse muchas preguntas, reconocer muy bien las fortalezas de su territorio, los grandes retos, y ahora estamos en el momento en que estamos como acotando los retos que vamos a abordar y cómo los vamos a hacer. Nuestro principal, digamos, dilema y reto en este momento es cómo podemos agregarle más conocimiento al sector empresarial donde nosotros estamos. Es un sector empresarial interesante, capaz, resiliente, pero vemos que tenemos buenas universidades y buenos empresarios, pero la conexión entre ellos no es muy fluida y no usamos el conocimiento y la ciencia para tener un sistema más sofisticado en cuanto a la producción económica. We work together with MIT to develop a strategy to accelerate entrepreneurship in Eastern Province. A strategy whether to mentor entrepreneurs, whether to give them funds, whatever way possible just to accelerate the entrepreneurship in the region. Our part as the government, yes, we do mentor the entrepreneurs. We connect them with consultants. We give them funds, any way that can ease their entrance to the market. The number of people that we mentor and connect with consultants and like help, it's countless. It's over 50,000. Also, one thing which is very important for us was to discover the Rio ecosystem, innovation ecosystem. It was very impressive to see all those creative projects and the mindset here in Rio and in the area is very creative, innovative, and so that was very inspiring for us. Really, we got really good ideas for the future projects that we are focusing on. So good atmosphere, welcome, wonderful, and the implication in MIT REAP and the ecosystem is brilliant here. So very interesting for us. A gente já fez toda uma parte de análise do ecossistema do Rio de Janeiro, de como que a gente está, e agora a gente já está na fase de implementar o que a gente chama das intervenções para a gente conseguir chegar no nosso objetivo. We're very pleased to be here and very excited to be working with not only this team, not only Rio, but this country moving forward. We've had a wonderful time with the team, very good team spirit, Brazilian spirit, so that's very nice for us. We enjoy it really a lot. Really. A gente tem a competência para fazer aqui no Rio um grande ecossistema de energia. Conseguir criar um processo que eu falo que todo ambiente empreendedor ele precisa, né? Que é a colaboração e confiança. Então, quando você consegue desenvolver a confiança, você gera colaboração, e a colaboração gera confiança, é um ciclo virtuoso. Isso a gente conseguiu realmente com esse grupo que hoje está à frente. Tem um objetivo único, né, que é fazer com que o ecossistema como um todo prevaleça e cresça. E que no longo prazo o nosso país não tenha, né, a energia como um problema e sim como um potencial que a gente possa exportar para o mundo. Quanto melhor organizado tiver o mercado de energia e inovação em energia e sustentabilidade, melhor para todos os agentes, né? Melhor para os 5 pontos, melhor para os empreendedores, para as corporações, para o governo, para as universidades, obviamente, para o capital. E para o planeta. Para todos. O aprendizado é muito rápido. Você tem que ter as oportunidades. E nós somos um país cheio de oportunidades. Que esse pensamento possa contagiar outras áreas, outros lugares do Brasil para o desenvolvimento de novos ecossistemas, como a gente enxerga, por exemplo, nos Estados Unidos, que regiões diferentes possuem ecossistemas diferentes também. Quando a gente começou 2 anos atrás, a gente encarou essa missão como uma grande responsabilidade, né? Que é de também devolver alguma coisa para o Rio de Janeiro, que precisa, né, tem as competências e precisa de um programa como esse que junta forças, né? O carioca ele é muito, né, vamos combinar,
e essa combinada não acontece nunca, né? E o MIT REAP está fazendo essa combinada de uma maneira fantástica, porque reuniu as principais empresas de energia daqui, reuniu a universidade, né? Reuniu os empreendedores. Então, acho que isso tudo vai ser muito positivo. No tema energia e sustentabilidade, há um grande potencial, dado todo o investimento que é feito no Rio de Janeiro, potencial de inovação que existe aqui e também de empreendedorismo. A gente poder aproximar esses dois pilares e com a demanda que existe para o tema de energia e sustentabilidade no país, a possibilidade de a gente criar algo bastante relevante aqui no Rio de Janeiro é bastante alta. Através do REB, a gente vai ter uma iniciativa de multiplicação da metodologia do MIT REAP, o que vai permitir que outras regiões brasileiras fomentem seus ecossistemas em energia, assim como nós fizemos aqui. Um grande legado que a cidade do Rio de Janeiro pode entregar para outras cidades, outras regiões brasileiras. Realmente a mensagem que a gente queria passar foi passada para os professores do MIT, para as equipes dos outros países e até para o resto do ecossistema aqui no Rio de Janeiro e no Brasil. A REAP Team Rio has done just an amazing job bringing together the stakeholders and establishing goals. So we're very excited to work with the potential here. It's really heartening to see the smart people of Rio taking these MIT models and making it real here in Rio. They have a clear vision of what they want to do. And they were so enthusiastic to invite everybody else inside REAP to come and see with our own eyes. We love Brazil and hope to work here more.